nesse primeiro módulo, gente, nós vamos trabalhar a genealogia, né, a reconstrução da árvore genealógica da família do Édipo. Né? Então nós vamos começar pelos deuses, que vai ocupar justamente o primeiro módulo especificamente, ok? Então nós, reconstruindo a árvore genealógica do Édipo, nós chegamos até Poseidon. Poseidon é um personagem que inclusive aparece em algumas peças, há uma pequena referência a ele, ao culto que se faz ao Poseidon, como um deus que tem uma participação importante em Tebas, né? E através de Poseidon a gente consegue então reconstruir praticamente toda a árvore genealógica do Édipo, né? Ascendente e descendente. Tá? Então esse primeiro módulo nós vamos ocupar das divindades, de Poseidon para cima, né? Como até o momento que Poseidon tem uma relação com Líbia, uma humana, e vai ter um filho Agenor, que aí já vai fazer parte dos humanos, que fazem parte da família do Édipo. Então, esse primeiro módulo a gente se ocupa das divindades da família do Édipo. O segundo módulo, dos seres humanos que antecederam Édipo. Então, Agenor, Cadmo, que funda a cidade de Tebas, né? Tebas, inclusive, é chamado também em alguns textos de Cadmeia, né? E os habitantes de Tebas, também chamados de Cadmeus. Então, a gente vai falar de Cadmo, né? Lábaco, Laio, da maldição, né? Tudo isso que antecede a história do Édipo propriamente dito. Isso vai ser o nosso objetivo no segundo módulo. No terceiro módulo, nós vamos abordar a história, de fato, de Édipo, pegando como referência principal Sófocles, Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Tá? Mas vamos pegar algumas referências também de outros textos, né? As Fenícias, né? Pegar Ésquilo, Eurípides, pegar algum outro material que pode nos auxiliar, nos equipar um pouco melhor para entender a história do Édipo. Mas a referência principal vai ser Sófocles, Édipo Rei, ok? Então a gente conta a história do Édipo no terceiro módulo. No quarto módulo, nós falamos dos descendentes de Édipo, principalmente de Antígona, que vai ser uma personagem muito utilizada, né, por Lacan. Né? No seminário 7, Lacan vai trabalhar muito a questão da Antígona. Então, acho importante dar um destaque maior para ela. Então, esses são os quatro módulos: as divindades, os seres humanos que antecedem Édipo, a história de Édipo propriamente dita e de seus descendentes. Nesses dois últimos módulos, né, o terceiro módulo e o quarto módulo, né, a história de Édipo e dos seus descendentes, incluindo Antígona, vai ser um momento em que teremos a oportunidade de fazer uma ponte maior da história de Édipo com a interpretação, né, o uso que a psicanálise fez desse mito e dessa tragédia, dessa história. Tá? Então esses são os quatro módulos que nós vamos trabalhar. E para falar das divindades, né, que vão participar dessa história, nada melhor do que começar pela cosmogonia. Cosmogonia é o termo usado para falar da passagem do caos, né, para a ordem cósmica, que vai ser estabelecida pelos deuses do Olimpo. Então, temos que lembrar que a Grécia Antiga, né, trabalhava com um sistema religioso politeísta, né? Então são vários deuses, a gente vai ver o surgimento desses deuses, e também uma religião de tradição oral. Então, diferente, né, das religiões abraâmicas, né, onde são chamadas religiões do livro, né, onde você tem um livro específico que conta a história, ou pelo menos, né, se mostra como uma versão oficial ou algo assim. Diferentemente disso, no politeísmo grego, a tradição é de transmissão oral, né? Então, embora a gente encontre alguns escritos, Homero, Hesíodo, etc., né? Nós, dentro dos filósofos, Platão, etc., nós encontramos referências sobre esse politeísmo, mas a verdade é que ele durante muito tempo foi transmitido oralmente.
né? Se dentro das religiões do livro, né, onde a gente tem um texto estabelecido ou oficial, a gente já encontra um tanto de contradições, paradoxos, né, versões diferentes, né, de um evangelho para o outro, a gente pode encontrar uma ou outra equívoco que vocês imaginam na tradição oral do politeísmo grego, né? Então, não existe exatamente assim uma fonte oficial onde a gente possa recorrer. Mas existem alguns escritos que chegaram até nós, de onde nós recuperamos, né, a maior parte do nosso saber sobre esse sistema religioso, esse sistema mítico dos gregos antigos. Eu vou escolher, né, eu escolhi aqui para o curso pautar a discussão num poema, né, grego do Hesíodo que chama Teogonia, né? Depois eu passo as referências para vocês, no material vai ter todas as referências, né? Mas é um poema de 1022 versos escrito pelo Hesíodo, né, que, como o próprio nome diz, né, Teogonia, né, que fala do surgimento dos deuses, né, de alguns deuses gregos. Aqui ele fala mais de 300 divindades aparecem nesse poema. Logicamente que não vamos falar de todas elas, mas dá para a gente entender e mais ou menos como foi esse processo ou uma das leituras possíveis para pensar a cosmogonia dos gregos antigos, né, de como eles entendiam o surgimento do cosmos a partir do seu sistema religioso, mítico, etc. e tal. Né? Então, essa vai ser a fonte mais oficial que eu vou usar, mas é possível encontrar outras. Né? Então, inclusive, há divergências. Por exemplo, Afrodite ela tem uma versão, né, do surgimento de Afrodite, do nascimento de Afrodite em Hesíodo, e em Homero a gente tem outra versão. Né? Então, a gente vai encontrar algumas contradições, algumas delas eu posso comentar aqui, mas estou me guiando principalmente para falar do surgimento dos deuses no texto, nesse poema, né, que nos chegou e que de fato é uma das fontes, né, importantes e talvez até uma das principais fontes mesmo para tratar da cosmogonia na leitura dos gregos antigos. Então a gente precisa lembrar disso, né, que o texto, a escrita de Hesíodo é uma tentativa de fazer um recorte, de congelar algo que é muito mais complexo, muito mais dinâmico, muito mais paradoxal, contraditório, etc. e tal, do que o texto escrito, que foi a tentativa do Hesíodo, né, de como se fosse uma fotografia ali, uma versão dele, né? E, inclusive, o próprio texto, o próprio poema, né, do Hesíodo começa com ele se encontrando com as musas que autorizam ele a ter uma versão, vamos dizer assim, mais oficial, né? Ele encontra com as musas e as musas, inclusive há uma dúvida se Hesíodo existiu ou não, ou se Hesíodo seria o personagem do poema, né? Há algumas pessoas que levantam essas questões, né? Mas o fato é que nesse poema, né, as musas nomeiam de fato Hesíodo como aquele que teria, vamos dizer assim, uma legitimidade para falar do que ele não viveu, né? Porque a gente está falando, né, do surgimento do mundo, etc. e tal, ou seja, não tem uma testemunha ocular disso, né? Mas teríamos então uma pessoa, esse personagem, esse autor, né, que seria autorizado pelas musas, né, por essas divindades gregas, que autorizariam esse sujeito a falar sobre o que ele não viu, né, a falar sobre a cosmogonia, o surgimento do cosmos e também da teogonia, né, o surgimento dos deuses. Então, depois de fazer, né, tem alguns versos, né, que o Hesíodo se ocupa em demonstrar sua legitimidade para falar sobre o surgimento dos deuses. Depois de feito isso, né, depois que ele faz isso, ele então fala do início, né, e ele começa exatamente dizendo
que bem no início era o caos, né? A tradução do Christian Werner, que é uma das traduções, né, para o português, inclusive traduz a palavra caos por abismo, né? Mas a gente encontra também em outras leituras, né, onde o caos vai ser traduzido exatamente por caos, né? Uma palavra que a gente usa. Agora, a tradução do Christian Werner é interessante porque ela delimita bem o que era esse caos, né? Isso que surgiu no início, né? Quase lembra um pouco, né, o texto bíblico de no princípio era o verbo, né? O verbo de Deus que, de certa maneira, faz as coisas existirem ali, né? Faz a luz, a terra, etc. e tal, o dia, a noite, né? No início, para os gregos, era o caos, né? E ao traduzir caos por abismo, o Christian Werner já nos indica, né, o que é esse caos, né, no pensamento grego. Caos representa, então, um vazio, um abismo, né, algo ilimitado, né, mais do que algo confuso, né, mas principalmente um vazio, né. E logo em seguida, logo que ele diz, né, bem no início era o caos, ele completa dizendo que surgiram logo depois a Terra, né, Gaia, que, né, no comentário do Christian Werner, professor da USP e um dos tradutores, né, do texto do Hesíodo, estudioso do texto do Hesíodo, né, a Terra, Gaia, que surge logo após o caos, né, ela seria exatamente um espaço de terra que colocaria limite a esse vazio ilimitado, né, imenso, que seria o caos. Então a Terra não seria exatamente o planeta, né, a Terra como a gente conhece, mas seria um espaço físico, né, que coloca um limite a esse caos. A gente encontra alguns leitores que trabalham com a interpretação assim, né, de que a Terra seria filha do caos, alguma coisa mais ou menos assim. Mas no texto do Hesíodo isso não fica claro. No texto do Hesíodo o que parece é que bem no início era o caos, e depois surgiram Gaia e também Eros. Então é como se fossem, né, deuses independentes, esses deuses primordiais, né? Ele não é que a Gaia nasce necessariamente do caos, né, mas ela nasce depois do caos e ela coloca um limite nesse caos. Logo depois surge Eros, e a partir de Eros, né, Eros de certa maneira franqueia, Eros, né, o deus do amor, do desejo, ele franqueia de certa maneira a possibilidade de geração, né, da terra, do caos gerar. E a partir daí, tanto a terra, né, Gaia, quanto o caos, o abismo, eles vão partir para um processo de geração. Então, do caos vem a noite, a escuridão, da terra o oceano, os mares, aí vai surgindo um tanto de elementos, né, a partir do deus Eros, né, que é o deus de ligação, etc. e tal. Então, vão ser como se fossem duas linhagens, né, a linhagem do caos e a linhagem de Gaia, a linhagem da Terra. Embora elas se misturam, elas se interagem de alguma maneira, né? A família do Édipo e do Olimpo, os titãs, os deuses do Olimpo, né? Toda a discussão que nós vamos fazer aqui faz parte da linhagem de Gaia, né? Da linhagem de Terra. Gaia, então, né? Ela gera, né? Espontaneamente, né, ela gera uma série de elementos, né, de personificações, né, do mar, a terra, o céu, montanhas, né, e dentre elas, né, como eu cheguei a mencionar, o céu, que recebe o nome de Urano. Então, a Terra e ele vai ser um dos personagens que vai nos interessar nesse primeiro momento, né? Então, de tudo que a Terra gera, é importante a gente lembrar, né, que ela gera também o céu, Urano. Por que isso é importante? Porque Urano, né, vai ter uma participação mais importante do que outros elementos que são gerados também a partir de Terra.
porque Terra vai deitar-se com Urano, com um dos filhos, né? Vou ler o texto para ficar um pouco mais claro. Terra primeiro gerou, igual a ela, o estrelado céu, Urano, né? A fim de encobri-la por inteiro, para ser dos deuses venturosos assento sempre estável. Gerou as enormes montanhas, refúgios graciosos de deusas, as ninfas que habitam montanhas matosas. Pariu também o ruidoso pélago, furioso nas ondas, mar, sem amor desejante. Então tudo isso Terra gerou igual a ela, né? Ela gerou o céu, as montanhas, as ninfas, o mar. E então deitou-se com o céu, com Urano, um dos seus filhos, né? Uma das suas, vamos dizer assim, gerações, né? E pariu oceano funda corrente, Cóio, Creio, Íptero, Jápeto, Teia, Réia, Norma, Memória, Febe, coroa dourada e a atraente Tétis. Então, todos esses que eu li agora são filhos de Gaia com seu filho, né? Esse céu que surgiu dela, né? Que foi gerado através dela. Então, deu uma série de filhos que o próprio Urano, o próprio pai, né? Nomeará titãs, esses descendentes de Gaia com Urano. Então, Gaia e Urano, eles geram uma série de outros personagens, deuses, né, que vão ser chamados, apelidados pelo próprio Urano, de uma maneira meio jocosa e provocativa, né, de titãs, algo que nos remete aos monstros, assim, né? Então, o Urano e Terra vão ter esses descendentes, esses filhos, né? E então, Urano, com medo de ser destronado, ele vai prender esses filhos todos justamente no seio de Gaia, no seio de Terra, né? Então, vocês percebem que o conflito entre pai e filho, que é também um dos temas do Édipo, né? Ele já aparece na história da família edípica, da família, vamos dizer assim, dos ascendentes de Édipo, né? Já nas primeiras gerações, né? Então a gente tem um conflito entre Urano e seus filhos. Urano prende os seus filhos junto a Gaia, junto à Terra, né? No seio da Terra, dentro de Terra, né? No entanto, Terra, ela faz um ardil, né? Terra, então ela, de uma maneira meio astuta, assim, ela pensa um plano, ela convoca os filhos, né? E diz, olha, eu tenho um plano para a gente vencer esse tirano, vamos dizer assim, que é o pai de vocês, o Urano, né? E um dos filhos se habilita a atacar o pai, que é Cronos. Então aqui, né, a relação de Urano e Cronos é justamente uma relação que a gente poderia dizer, de certa maneira, edípica, assim, né? O Cronos apresentando uma versão um pouco assim, parricida, né? De agredir o próprio pai. Então ele escondido dentro do seio de Terra, a Terra empresta a ele uma foice e vai deitar com Urano, né? E ao deitar-se com Urano, o Cronos, que está escondido, né, de tocaia ali e com uma foice, decepa a genitália, né, castra os órgãos genitais, né, de Urano, castra Urano, né? Foi atacado justamente nas genitálias, né, justamente um processo de castração que tanto vai interessar também os psicanalistas, né, colocando fim, então, à soberania, vamos dizer assim, de Urano, né, diante desses filhos, e os filhos são libertados, os titãs são libertados, então, a partir desse golpe de Cronos em Urano, né? Uma coisa interessante é que o testículo de Urano, ele cai no mar, né, e gera a Afrodite, né? Então, é uma das versões do surgimento de Afrodite. No poema do Exíodo, Afrodite surge assim, né, dos testículos de Urano
né, que são fecundados, vamos dizer assim, né, germinados no mar. E aí nasce a Vênus, né? Existe um quadro do Botticelli, né, muito famoso, muito bonito, que fala do surgimento de Vênus, surgimento da Afrodite. Né? Vênus é o nome romano, né, da deusa grega Afrodite. Então a gente já tem, né, em Homero, Afrodite vai ser filha de Zeus com Dione. Então tem uma outra versão. Como eu disse, a gente vai encontrar contradições. Tá? Estou seguindo o texto do Hesíodo, a Teogonia. Então surge assim a Afrodite, né, que vai ser uma das deusas cultuadas pelos gregos. Então, o golpe de Cronos em Urano, os testículos de Urano, né, faz nascer a Afrodite e liberta os titãs. Né? Essa é a geração. Nós ainda não estamos falando dos deuses do Olimpo, embora a Afrodite entre aí. Né? Mas ali os irmãos de Cronos, Réia e outros desses nomes que lhe memória, etc. e tal, fazem parte dos titãs. Né? Fala pra mãe que eu nunca li no livro que eu espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Fala pra mãe. A banda paulista, coordenada pelo Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Nando Reis, né? Ela tira o nome Titãs exatamente desses deuses, né, que antecede os deuses do Olimpo. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque há praticamente uma repetição, né, do que aconteceu com Urano, com Cronos e Zeus. Muito semelhante mesmo, né, quase um plágio, vamos dizer assim, né, porque o Cronos, também por medo de ser destronado, ele disputa com seus filhos, né, de forma muito semelhante ao que Urano fez. Se Urano prendia os seus filhos no ventre de Gaia, né, da sua esposa, Cronos é mais astuto, vamos dizer assim, por um lado, né? Ele fica menos à mercê, vamos dizer assim, embora ele vai ser atingido também pelo ardil da sua esposa, de Réia, né? Mas ele decide colocar os filhos no próprio ventre. Então toda vez que um filho nasce, ele come. Cronos ficou conhecido também como o deus, né, do tempo, né? Esse tempo que nos engole, né? Esse tempo, o pai tempo, vamos dizer assim, que engole os seus filhos, come todos os seus filhos. Cronos devora os seus filhos, né? A capa do seminário 4 do Lacan, né, do seminário sobre o objeto, é exatamente de Cronos devorando os filhos. Então, dessa maneira, ele também não tem o medo de ser destronado. De novo, o conflito de pai e filho aparecendo, né? O que nele faz uma observação interessante, né? Que na psicanálise a gente estuda que a castração se transmite de pai para filho, né? Depois a gente pode estudar um pouco isso, a função paterna, etc. e tal, mas de fato na obra do Freud a gente encontra algo dessa ordem, né? Da castração do pai para o filho, mas aqui a gente vê um conflito mais, né? Entre pai e filho, de alguma maneira a gente vê a castração de filho para pai, né? No caso de Cronos e Urano, né? Mas de certa maneira uma disputa assim, né? Nessa questão da castração, né? De pai e filho, né? Quase como quem é que vai castrar, quem é que vai prender, quem é que vai limitar a vida um do outro, assim, como se tivesse uma disputa mesmo, né? E no caso de Cronos e seus filhos, né, a história se repete de uma maneira muito, como eu disse, muito semelhante, né? Cronos também é ludibriado, vamos dizer assim, pela esposa, né? Se Gaia equipou Cronos com uma foice para castrar Urano, agora Réia, que é a mãe, né, uma das mães, né, dos filhos de Cronos, né, e também irmã dele, né, ela também faz parte dos titãs ali, né, dos filhos de Gaia e de Urano. Então Réia
decide, então, quando ela vai ter os Zeus, ela tem alguns filhos, esses filhos são devorados por Cronos, né? E quando ela vai ter Zeus, ela decide enganar Cronos, e ao invés de oferecer o próprio filho, né, ela oferece uma pedra, ela dá uma pedra no lugar de Zeus, né? E Cronos engole, então, a pedra, né? Histórias meio malucas, assim, né? Não dá muito para a gente questionar, mas como ele não percebeu, né, que era uma pedra, etc., faz parte da mitologia dos gregos antigos, né? Então eles liam assim: Cronos foi enganado por Réia dessa maneira. Ao invés de entregar Zeus, ela entrega uma pedra, ele come uma pedra pensando que era Zeus. E ao comer essa pedra, né, ele passa mal, etc., tal, e Zeus consegue então libertar os seus irmãos do ventre do próprio pai, né? Então, de novo, essa briga entre pai e filho, né, e a libertação dos filhos, né, de Cronos, né, através da astúcia de Réia, né, de novo uma astúcia de uma mulher, né, de uma personagem feminina, e que é, vamos dizer assim, executado por um herói, né, que é Zeus, né? Então Zeus faz praticamente o papel que Cronos fez com Urano, né? Ele, da mesma maneira que Cronos libertou os titãs, Zeus liberta os seus irmãos, né, os filhos de Cronos, com Réia. E Zeus lidera então um ataque aos titãs, né? Zeus lidera então o que ficou conhecido como titonomaquia, né? Também, inclusive, um nome de um álbum também dos próprios Titãs, né? Da banda Titãs, né? Então a titonomaquia significa o quê, né? O que representa a titonomaquia? É exatamente a luta dos deuses, inclusive Zeus, né? Entre outros, os seus irmãos, né? Contra os titãs, né? E entre eles está também, né, irmão de Zeus, Poseidon. Poseidon vai nos interessar, porque Poseidon ele vai gerar Agenor, que vai gerar Cadmo, que vai ser o rei de Tebas e que vai fazer parte mais direta, vamos dizer assim, da família do Édipo, né? Então é isso, né? Então o Zeus coordenado, né, Zeus coordena então um ataque aos titãs e, de certa maneira, uma tentativa de prender os titãs no Tártaro, né? Tentativa não, né? Eles de fato executam isso, né? E a partir daí, então, quando os titãs são presos no Tártaro, né, os deuses, né, os filhos de Réia com Cronos, então passam a governar o mundo e a estabelecer a ordem cósmica com Zeus. Como Zeus liderou esse processo, ele acaba ocupando um lugar de mais poder, né? Hierarquicamente ele ocupa um lugar mais especial no Olimpo, né? Então esses deuses são os deuses do Olimpo. Então a gente está falando como se fosse de 3 gerações, né? Os deuses primordiais ali, que nasce de uma geração mais espontânea, né? Caos, Terra, que coloca o limite nesse caos, Eros, porque sem Eros não tem geração, então a partir de Eros é que Gaia pode se unir a outras pessoas, por exemplo, a Urano, né? e gerar filhos, etc., né? Então esses 3 deuses a gente poderia pensar assim como os deuses de um primeiro momento, né? De deuses mais primordiais, da cosmogonia e da teogonia. E aí a gente teria logo em seguida os titãs, filhos de Gaia com Urano. A gente tem vários titãs, né? Eu dei um destaque maior a Cronos e Ré, porque vão ser justamente eles que vão gerar a descendência dos deuses, né? Então, Cronos destrona Urano, deita-se com a irmã, né? Que é Réia, e tem a geração dos deuses do Olimpo. Então, como eu disse, 3 gerações: os deuses primordiais, os titãs e os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo, entre os deuses do Olimpo, estão
Zeus e Poseidon. Esses deuses, né, liderados, esses deuses do Olimpo, liderados por Zeus, vão prender os titãs no Tártaro e vão estabelecer a ordem cósmica. Agora, antes da titanomaquia, vamos dizer assim, se resolver, antes dos titãs serem aprisionados, né, no Tártaro, talvez seja importante dizer uma passagem que envolve diretamente os seres humanos, né, uma passagem importante. Né? Embora os humanos são muito pouco citados na Teogonia, a Teogonia se ocupa, vamos dizer assim, das divindades, né, e de muitas divindades, tem alguns momentos que os humanos aparecem. Né? No verso 50, por exemplo, né, os humanos aparecem como quem foi, né, gerado também por terra, também por Gaia. Né? Depois de falar das gerações de terra, né, incluindo as gerações, né, os filhos que ela teve com Urano, né, o poeta diz, né, que depois, né, surge então, né, a raça dos homens e dos poderosos gigantes cantando. Então, há uma interpretação possível é que os humanos surgem, né, eles são gerados também por Gaia, junto com esses tais gigantes cantando, né, ou até mesmo se os homens não são esses gigantes gerados por Gaia. Mas o fato é que os homens não tinham, né, não tinham um papel importante, não tinham, né, não dominavam o poder do fogo, né, e nem conhecia a reprodução sexual. Né? Prometeu, e aí antes mesmo da titanomaquia aparece esse relato, embora as ordens dos eventos, né, na Teogonia são muito caóticas, tá? Então alguma coisa, um personagem aparece antes de ter falado do surgimento dele, da origem dele, então tem alguma coisa meio confusa, né? Mas o fato é que Prometeu aparece, né, num banquete junto com Zeus, junto com os outros deuses do Olimpo, e divide uma carne de boi, né, com os homens, esses homens, né, esses seres humanos que ainda não conheciam o domínio do fogo, etc. Né? Então, de alguma maneira, Prometeu aproxima os homens dos deuses, né? Compartilhando ali a mesma comida. O mito mesmo de Prometeu, ele é narrado num outro poema do Hesíodo, que é Os Trabalhos dos Dias. E aí fala do Prometeu, Pandora, do roubo do fogo, etc. e tal. Aqui é algo muito, muito curto e que principalmente é narrado através desse banquete que os homens compartilham com os deuses, mas Zeus, de alguma maneira, né, não aceita essa união, nessa proximidade dos homens, e separa os homens das divindades novamente, né, punindo os homens, e também Prometeu. Por que isso é importante, né? Embora isso seja mencionado de maneira um pouco mais rápida, mas para a gente vai ser importante que é justamente, né, essa raça que foi separada, vamos dizer assim, né, a raça humana foi separada dos deuses, que vai gerar a família de Édipo. Né? Então os humanos eles aparecem de uma maneira mais marginal no texto do Hesíodo, pelo menos nesse texto, nos Trabalhos dos Dias aparece um pouco mais essa questão do fogo, da Pandora, da primeira mulher, etc. Né? Mas aqui aparece pouco, e o que a gente vai encontrar depois vai ser já Poseidon, né, se relacionando, né, vamos dizer assim, com uma mulher, com Líbia, e tendo o filho Agenor. Isso fica para o módulo 2. O módulo 2 é justamente a gente partir de Agenor, de Poseidon, Líbia, Agenor, e pensar, né, até ali o reino de Tebas, fundado por Cadmo, e depois os descendentes, né, de Cadmo, briga com Dionísio. Os deuses vão continuar participando da história, incomodando Zeus. Vocês vão ver que Zeus
ainda dá umas incomodadas, umas pentelhadas lá na família do Édipo, né? É um pouco mais, na família, né? Na parte um pouco mais ascendente, mas aí fica para o segundo módulo, né? Nesse primeiro módulo, vamos fechar aí com Poseidon, Zeus e os deuses do Olimpo, né? Estabelecendo a ordem cósmica e, através dessa ordem, né, o próximo passo vai ser o contato deles com os humanos e para o nosso interesse aqui, né, Poseidon, né, o contato de Poseidon com os humanos, ok? Então assim a gente termina o nosso primeiro módulo, né, falando das divindades primordiais, Caos, Gaia, Eros, né, os filhos de Gaia com Urano, né, Urano surgindo exatamente de Gaia, né, os titãs, né, então as primeiras divindades, filhos de Gaia e Urano, os titãs, né, os titãs, eles são libertados por Cronos, que ataca Urano, né, ocupa o lugar de Urano, né, e por sua vez é destronado por Zeus, já um deus do Olimpo, já nessa terceira geração de deuses, né. Dessa terceira geração nós temos Zeus, né, que é o deus, vamos dizer assim, mais importante, que ocupa um cargo mais importante ali no Olimpo, principalmente por ter liderado a titanomaquia, né, a luta contra os titãs, mas também temos como irmão de Zeus, Poseidon, né, que vai ser o deus que vai dar a descendência do qual Édipo vai fazer parte, ok? Então a gente termina aqui o primeiro módulo do curso A Maldição Familiar de Édipo, a genealogia e a interpretação psicanalítica do mito, e aguardo vocês no segundo módulo, ok? Muito obrigado, até a próxima.